Em narrativas modernas, meu protagonista precisa ter um arco definido? Você acha que roteiros para games terão mais demanda do que para filmes e séries? O que são rodadas de negócio e como chegar até elas? Às vezes eu sinto que não sou criativo o suficiente para ser roteirista. Tem isso? Essas e outras perguntas no Bea Responde de hoje. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Todo início de mês, vocês sabem que a gente faz o Bea Responde aqui no canal. E, como de praxe, a gente faz o nosso rodízio, né? Digamos assim. Então, em um mês, eu pego as perguntas de vocês do YouTube. Em outro mês, pego as perguntas de vocês do Instagram. Este mês são as perguntas do Instagram. E vocês mandaram muitas perguntas. Algumas perguntas que vocês fizeram que são muito interessantes, mas que são um pouco mais pontuais. Eu vou responder bem rapidinho, para a gente poder conseguir responder o máximo de perguntas possível. E não se esqueça de já deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Não quero demorar nesse vídeo, porque a gente tem muitas perguntas, então vamos logo para as dúvidas. Um livro para um roteirista começar do zero. Essa pergunta foi feita pelo Bruno. Bruno, olha, eu sempre recomendo este livro que está aqui no fundo, até botei ele aqui no fundo justamente por causa dessa pergunta. Story do McKean, tem ele em português também, esse é um dos motivos de eu sempre indicá-lo também. É um dos livros sobre roteiro de qualidade, dos poucos inclusive, que a gente tem traduzidos em português, então eu sempre recomendo ele. Mas, se você quiser, tem outras listas aqui no canal de livros que eu recomendo para roteiristas, livros que eu recomendo para você começar. Os vídeos são um pouco antigos, mas vai lá que a qualidade é a mesma. Às vezes sinto que eu não sou criativa o suficiente para ser roteirista. Você acha que tem isso de ter que ser mais criativa ou para você criatividade é prática? Bom, vamos lá. Acho que é Vivianinha. Vou falar Aninha, tá? Aninha, é o seguinte. Eu já falei várias vezes aqui no canal, inclusive tem até vídeo sobre isso em que eu falo, debato, né, na realidade, essa questão da criatividade. E eu tenho uma opinião bem sólida sobre isso, a partir de outros estudos que eu já pesquisei e de conversa com outros colegas roteiristas também. Criatividade é legal, talento, né, nesse sentido. É bacana também, ajuda, etc. Mas, se você estuda bem a técnica e se você, principalmente, exerce a sua criatividade, você vai ser uma boa roteirista. Porque, gente, antes de qualquer coisa, criatividade é uma coisa treinável. Pois é, né? Muita gente não sabia dessa. Já tem vários estudos que comprovam isso, de que criatividade é algo que você consegue desenvolver a partir de 4 tipos de treino, 4 tipos de habilidade. Tem um estudo específico que mostra isso. Ainda quero fazer um vídeo só sobre esse estudo, trazer ele aqui pro canal, porque eu sei que é algo que muitas pessoas querem. E, de qualquer forma, também tem vídeo aqui no canal sobre escrita criativa. Então, como é que você faz para treinar um pouco essa sua criatividade. Mas saiba que criatividade é uma coisa treinável. Ainda assim, se você for uma pessoa zero criativa, se assim, tipo, nossa, Bel, eu não consigo ter boas ideias, tem muita dificuldade, etc. Quando você vai estudar roteiro, quando você estuda técnica, quando você começa a analisar filmes, a sua criatividade, ela melhora muito. Porque quando você analisa filmes, você passa a ter um olhar mais crítico e você consegue identificar melhor saídas dramáticas. Então, por exemplo, vamos supor que você está desenvolvendo ali seu roteiro e você vai e se depara com uma situação que você sabe que aconteceu parecido no filme tal. E no filme tal, eles tomaram uma saída X. Daí você vai lembrar desse filme, você vai ver esse filme, você vai passar a assistir os filmes com um olhar muito mais crítico. Esse é um dos motivos, gente, de eu ter criado o meu clube de roteiro. Pode parecer besteira, pode parecer algo do tipo, ah, não, mas analisar filme nem é tão importante assim, mas vocês não fazem ideia do quanto que analisar filmes e ter um olhar crítico contribui muito para a vida do roteirista. Para vocês terem ideia, gente, os melhores cursos de roteiro, cursos assim, caríssimos, exclusivos, com pouquíssimos alunos que treinam os melhores roteiristas, eles são puramente analíticos. O professor senta, bota o filme pra passar e vai parando, segundo a segundo, e o roteirista tem que dizer qual que foi o beat daquela cena, qual que é a problemática daquele personagem, por que que aquela cena tá avançando no plot, tá avançando na ação. Isso é muito importante pro roteirista. Então não perde as inscrições do Clube de Roteiro que começam amanhã. Para você ser avisado, você clica nesse link que tá aqui, ou se já for dia 7 de abril, entre os dias 7 e 14 de abril, que é quando você vai poder se inscrever no meu Clube de Roteiro, que é o mesmo link que vai te levar
para a matrícula. E não perde essa oportunidade, porque a turma é única, você tem acesso vitalício, eu analiso 12 filmes de narrativas diferentes durante 6 meses, tem live, tem grupo dos alunos no Telegram, gente, tá muito bacana, não perde essa oportunidade. Próxima pergunta da Ana Bia. Existe uma hierarquia nas salas de roteiro? Sim, Ana, existe uma hierarquia. E essa hierarquia, ela diz respeito a quem tem o poder de tomar decisões narrativas. Ou seja, quem bate o martelo e fala, vamos por esse caminho ou não vamos por esse caminho. O segundo elemento que define essa hierarquia é o quanto de poder aquele roteirista vai ter sobre os roteiros, poder de escrita, poder de mexer e revisar e criar cenas, e enfim, poder de escrita mesmo, né, de escrever o roteiro. Como que funciona essa hierarquia? Do mais baixo até o mais alto. A gente começa com o assistente da sala de roteiro. O assistente, ele escreve a ata da reunião, então ele vai lá, escreve tudo o que aconteceu na reunião, ele se preocupa também com datas de entrega, ele faz o calendário, o cronograma da sala de roteiro. Geralmente é ele que estabelece uma conexão com a produtora, é ele que se preocupa com a sala, organiza a sala, certifica de que a sala vai estar certinha, vai estar tudo certo. Geralmente ele chega mais cedo para arrumar a sala, quando é numa produtora. Então o assistente é essa pessoa que certifica de que vai estar tudo correndo bem, e ele é um roteirista super início de carreira, né? Então ele tá ali para tentar ascender, para iniciar a sua carreira. O assistente, a rigor, ele não dá palpite na sala de roteiro. Então, os roteiristas vão estar lá conversando, definindo os caminhos da série. Vamos fazer isso nesse episódio, vamos fazer isso naquele outro. E o assistente não fala nada. Ele só fala quando ele é convocado para tal. Isso a rigor e nos Estados Unidos, em algumas salas de roteiro aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil, né, como a gente é de boa, como a gente é tranquilo, como a gente não respeita muito a hierarquia também, então é comum que o chefe da sala nem se incomode, ou que, enfim, o assistente de sala fale da mesma forma. Mas eu garanto pra vocês, gente, é muito difícil. Porque você ter que anotar tudo, não perder nada do que tá sendo falado, as ideias boas que estão surgindo, é um pouco difícil você conseguir conciliar essa anotação, essa escrita e também conseguir pensar e dar boas ideias para aquilo. Cansa bastante, mas é uma possibilidade. Em seguida, a gente tem o roteirista júnior. O roteirista júnior, ele dá palpite na sala de roteiro, então ele ajuda ali a tomar decisões criativas, mas ele não escreve roteiro. Ou, se ele escreve roteiro, ele escreve com alguém. Então, ele não vai pegar e escrever um roteiro sozinho. Ele vai escrever com outro roteirista mais experiente. Tá? Em terceiro lugar, na hierarquia, a gente tem um roteirista colaborador, que é o roteirista padrão. Então, esse roteirista, ele vai escrever o roteiro, ele vai dar palpite na sala, enfim, vai ter um roteiro sozinho que ele vai escrever. Aí a gente tem uma quarta posição, que não é muito comum aqui no Brasil, mas às vezes rola, que é o roteirista editor. Então, é um roteirista que geralmente é ele que revisa os roteiros que todo mundo escreve, ele toma um pouquinho, ele tem um pouco mais de poder em tomar essas decisões criativas, mas não é uma função que rola muito na sala de roteiro. Digamos que assim, na ausência do chefe de sala, ele é quem manda. Então é esse segundo no comando, é o roteirista editor, né? Ele tem um pouco mais poder do que os outros roteiristas. E por último, a gente tem o chefe da sala de roteiro, que é quando, por exemplo, a gente tem os roteiristas sempre assim, metade da sala quer ir por um caminho, metade da sala quer ir por outro caminho, e ninguém concorda. É o chefe da sala que vai dizer, vamos pelo caminho tal, ou não vamos por nenhum dos dois, vamos por outro caminho, né? E geralmente é muito comum também que na sala de roteiro os roteiristas vão dando ideias e o chefe de sala vai coordenando e vai guiando. Então assim, não, vamos por esse caminho, vamos por aqui. Não, mas essa ideia para esse problema não vai solucionar. Esse caminho é uma solução fácil, a gente tem que ir por esse caminho, o canal não vai gostar disso, a produtora não vai gostar disso. É uma pessoa com muito mais experiência que sabe como atender os requisitos do canal, do criador da série, se ele não for o criador da série, que sabe como lidar com toda essa pressão, e enfim, é quem se compromete, né? Se alguma coisa dá errado na sala de roteiro, quem vai pra Berlinda é sempre o chefe da sala, né? E a gente pode também ter o showrunner, que no caso ele também seria o chefe da sala, que é o criador da série, que também tem uma função de produção, então ele vai no set, tá preocupado também com casting, com outras decisões criativas, além do roteiro. Pergunta aqui da Júlia: eu posso escrever e dirigir ou atuar, etc? Gente, eu não sei se a Júlia é macaca velha, e ela já me acompanha há um tempo aqui no canal, e ela fez essa pergunta só pra brincar comigo, mas assim, quem me acompanha há um tempo, quem é macaco velho daqui desse canal, já sabe que você chegar pra uma produtora, você nunca fez nada na vida, você chega lá com a produtora e você fala assim: olha, eu quero dirigir, atuar, produzir, eu quero montar, eu quero escolher os atores, eu quero fazer tudo e eu quero ganhar 2 milhões de reais pra fazer isso, você vai me dar? Gente,
Eu não vou nem entrar nesse assunto porque tem uns 20 vídeos aqui sobre isso aqui no canal. E no meu Instagram eu falo sobre isso semanalmente, às vezes diariamente. Então dá uma olhada lá porque tem bastante conteúdo aqui sobre isso. Não vou nem entrar em detalhes. Como colocar no roteiro um personagem ouvindo vozes e vendo o rosto dos outros? Bom, vamos lá, ser Moura. Vou te chamar de Moura. Moura, você tá me perguntando uma questão de formatação de roteiro. Aqui, nesse caso, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar vozes em VO, ou seja, voice over, e daí você vai escrever o que as vozes estão falando e na rubrica você vai dizer o que eles estão fazendo, o que esses rostos estão fazendo ou que rostos estão aparecendo, né? Então você vai escrever na rubrica e nas vozes colocar isto. Provavelmente na rubrica você também vai dizer que o personagem está um pouco perturbado com isso. Se você tá perdidaço, não faz a mínima ideia do que eu acabei de falar, rubrica, voiceover, o que é isso? Eu sugiro muito que você assista este vídeo aqui e que também você vá dar uma olhada no meu curso de formatação de roteiro. As inscrições são contínuas para você aprender a escrever um roteiro e se tornar um roteirista de verdade. Eu tenho uma aula extensa só sobre voiceover lá no curso, que eu recomendo muito que vocês façam, que vocês deem uma olhada. É imprescindível que qualquer roteirista saiba como escrever o roteiro. A formatação, gente, ela é quase como uma linguagem. Ela é, de fato, uma linguagem nova, é a linguagem audiovisual. E no curso eu não te ensino a decorar a regra, tá? Eu te passo, obviamente, todas as regras, mas eu te ensino muito mais a como raciocinar adequadamente para você escrever o seu roteiro. Então, dá uma olhada lá. Outra questão de formatação que o Guilherme trouxe aqui. Usar gerúndio no roteiro é considerado frases não filmáveis? Não é, Guilherme. O Guilherme tá fazendo essa pergunta porque no roteiro a gente tem um lema, né? Que é você não escreve o que não é filmável. Mas a gente sempre prefere escrever no presente do indicativo, o roteiro, tá, gente? A gente raramente escreve gerúndio só quando realmente não dá, quando realmente precisa para aquela frase, mas é mais raro, tá? A gente geralmente sempre escreve no presente do indicativo porque é a maneira correta de escrever um roteiro. Você vai escrever o roteiro e quem tá lendo tem que imaginar que tá assistindo aquela cena acontecendo. Então é por isso que a gente sempre prefere escrever no presente do indicativo. Lá no curso de formatação vai ter uma explicação mais completa para porque a gente tem que escrever no presente do indicativo. Dá uma olhada lá também. Mariana, você acha que roteiros para games vão com o tempo ter mais demanda que para séries ou filmes? Mari, assim, a gente já tem um mercado de games que é muito mais lucrativo do que o mercado cinematográfico, né? Isso já diz bastante. Mas eu não sei o quanto que isso interfere de fato no departamento de roteiro para games. Eu sei que com certeza, óbvio, né? Quando o mercado cresce, todas as funções do departamento crescem também. Então são necessários roteiristas mais profissionalizados, mais competentes para escrever a narrativa desses games. Mas a minha questão é, o quanto desses games exigem narrativas complexas e um roteirista ali cinematográfico que vai elaborar uma narrativa com reviravoltas e plot twists, porque você tem a questão da jogabilidade também nesse meio, né? Então, então é uma narrativa que tem escolhas, dependendo das minhas escolhas, vai mudando o caminho da narrativa. E se é assim, e se eu gosto, por exemplo, de jogos como RPG, que geralmente tem uma narrativa mais complexa, será que esses são os tipos de jogos que mais vendem hoje ou não? Na minha visão, não. Não são esses os tipos de jogos que mais vendem hoje, né? A gente tem muitos jogos de jogar online, jogos de tiro, jogos de ação, jogos de aventura, que nem sempre contam com uma narrativa elaborada, porque não é o que o público quer consumir, né? E quando a gente for parar pra olhar, a gente vai ver que muitas pessoas jogam, de fato, joguinhos no celular. Então, são aqueles joguinhos tipo Candy Crush, né? Joguinhos que você vai ali no caminho de casa, no metrô, você vai e joga. Então, o mercado de games está crescendo, mas será que o mercado de games que contam com narrativas mais complexas e com mais reviravoltas, será que esse também está crescendo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Pergunta do Tá Bom, Bruno. Adorei esse user dele. Temos vários Brunos aqui hoje. O que são rodadas de negócio e como chegar até elas? Bruno, uma rodada de negócio é um encontro que você tem com o produtor ou com o executivo de canal que vai escutar a sua ideia. Você vai lá e você vai apresentar a sua ideia para ele ou para ela, né? Enfim, você vai lá e vai fazer um pitching de vendas que a gente chama, né? Falo mais sobre isso no meu vídeo Manual do Roteirista Iniciante. Dá uma olhada lá. Mas a rodada de negócio, então, é esse momento que você tem de encontro e você chega nessas rodadas de negócio por meio de festivais ou de organizações que organizam ali a rodada de negócio. E lá no meu site, no Narratologia, sempre tem. Gente, é incrível. Eu tô com o site, vai fazer um ano e nunca ficou
sem uma oportunidade lá de um concurso ou de uma rodada de negócio para roteirista. Nem eu imaginava que isso aconteceria. Então, dá uma olhada lá no site do Narratologia, porque eu tô sempre atualizando e colocando os novos concursos lá também. Última pergunta do BR Alcântara. Vou te chamar de Alcântara. Em narrativas modernas, meu protagonista precisa ter um arco definido sempre? Alcântara, não. Numa narrativa moderna, a gente não precisa ter um arco definido para o protagonista no sentido clássico, ou seja, não é um arco de transformação, não é um arco de redenção. O que você vai fazer na narrativa moderna, se a gente pode chamar isso de arco, na minha opinião, não dá pra chamar de arco, mas você vai se aprofundar na psique desse personagem, ou você vai apresentar situações para incitar uma reflexão no seu espectador. Essas maneiras de você abordar o seu personagem numa narrativa moderna, de como você desenvolve o seu personagem, eu mostro e apresento no clube de roteiro. Tem uma aula só sobre narrativa moderna. Não se esqueçam de que amanhã abrem as inscrições para o clube de roteiro e vocês vão poder ter aulas tanto de narrativa moderna quanto de contemporânea e da clássica também, além de analisar isso de maneira prática nesses 12 filmes. Então, gente, não perde essa oportunidade, porque, repito, é turma única. Amanhã abrem as vagas. Fiquem ligados, vai ter live aqui no YouTube, vou dar aulas gratuitas aqui no YouTube a semana inteira. Não percam essa oportunidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seu amigo e Clube de Roteiro amanhã. Não percam as oportunidades, turma única. Não vou mais analisar os filmes deste ano em outra turma. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau!